Shalom a todos os irmãos. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam do princípio ao fim. Bem-vindos à nossa emissão com o profeta. Bem-vindo Jim, que é o nosso convidado especial, e a nossa jornalista Mamá Madô Tumba, na língua em Lingala. O profeta, bem-vindo Jim, que está nos ensinar a verdadeira função ou poder e a virtude que há no nome de Jesus Cristo. Muitos de nós cristãos estamos a pronunciar o nome de Jesus Cristo sem poder, sem valor. Estamos a pronunciar o nome de Jesus Cristo como se fosse um sobrenome familiar. Mas hoje, nós, cada dia, aqui no Ministério da Graça Divina, estamos a aprender como usar este nome que até o Lúcifer teme. Shalom, profeta. Bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Acerca da realidade do nome de Jesus Cristo, para um verdadeiro cristão que invoca o nome de Jesus Cristo, Deus está dentro dele e Deus também vem para a sua salvação, e Deus também é o nosso Salvador. O profeta bem-vindo disse que dentro da salvação encontra-se os bens materiais, mas no meu ser, do meu conhecimento, eu só sabia que Deus, o nome de Jesus Cristo, salva a nossa alma e não os nossos bens materiais. Eu gostaria que o profeta bem-vindo Jimmy explicasse um pouquinho como a salvação encontra-se os bens materiais. Deus seja louvado, porque eu sei que esse ensinamento acerca dos 5 palavras poderosas. Aí, essa aqui é a terceira palavra em nome de Jesus Cristo, mas aquilo eu acabo de explicar quase 2 ou 3 domingos, tudo foi introdução. Agora estamos entrando mesmo no ensinamento, na profundeza. Nome de Jesus Cristo leva 7 pontos. 7 pontos poderosos. Está escondido no nome de Jesus Cristo. Primeiro ponto, número 1. Deus é nosso Salvador. Dentro do que do salvação, ali tem tudo. Porque esse capítulo vamos se encontrar no Salmo 118, versículo 25. David diz que Deus me dê a salvação, me dê também a prosperidade. Dentro do nome de Jesus, porque de Jesus Cristo foi Deus aqui na terra. Nome de Jesus Cristo, no céu, todos os anjos vai ajoelhar no nome de Jesus Cristo. Aqui na terra, todo humano, satanista, bruxo, feiticeiro, quimbandeiro, cristão, todo mundo vai ficar de joelho a ver o nome de Jesus Cristo. Baixo da terra, demônio, Lúcifer, todo mundo, mundo astral, mundo pandemonium, mundo polium, deserto do Kalaali, todo demônio, Lúcifer, vai ficar de joelho a frente do nome do Cristo. Jesus Cristo, Ele é único Salvador aqui na terra. Dentro de Jesus Cristo tem tudo, mas cristão compreende, usa nome de Jesus Cristo muito mal, muito mal. Por isso muito cristão ora Jesus Cristo, mas não tem solução, porque ele usa o nome de Jesus Cristo, mas não tem compreensão. Ele não conhece qual é o segredo, qual é a realidade. Escondeu
dentro desse nome. Sou verdadeiro cristão. Conheço muito bem que eu sou cristão de verdade na minha vida. Quando Deus mandou que Jesus, Ele salvou minha vida. Não salvou só para começar a sofrer, não. Vou ter a vida, abundância. Vou ter trabalho. Vou ter dinheiro, mas espera até o tempo. Espera. Todo começa na parte espiritual. Organiza aí na parte espiritual. Depois, a sua palavra vai ter poder para virar a realidade aqui na terra. Por isso, tem uma passagem que diz que príncipe está a sofrer, mas escravo está a gozar com a bênção aqui na terra. Quem é príncipe? São cristãos que confessam Cristo, que conhecem a promessa, mas não está a meter em prática. Por isso, muitos cristãos estão a sofrer. Estou ensinando esse ensinamento, todo mundo para acordar, todo mundo para levantar, todo cristão para saber qual é a sua missão aqui na terra. Qual é a sua missão? Teu nome. Qual é a missão que teu nome carrega? Não vou chegar ali. Deus abençoe. Obrigado. Se tu está na émission na biso, tu está na prophète bem-vindo Jimé, Aza présent awa. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Toumba. Tu es sous na présentatrice na biso, sœur Teresa. Bonsoir. Merci na bino nyonso bolanda ki kiti na biso to comme na ta ya émission toza toujours na thème na biso eza les 5 paroles puissantes tozali na sous-thème ya le nom de Jésus-Christ. Première parole ezalaki le sang de Jésus-Christ, deuxième ezalaki le feu et troisième toza sikoyo na le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, mutu nyonso ayebi kombo ya Jésus-Christ, mais batu mingi bakanisa kezaka kombo moko bakomisa neti kombo ya famille, neti ka kombo moko kosakana, bayebi vraiment ko soulever munene ya kombo te. Yango ezali kombo o ezali kombo numéro 1 a na monde, même na likolo pe a na se ezali kombo ezali souverain. Pour être Jésus-Christ azali kombo oyo likolo ya ba kombo nyonso toko yoka prophète benvindu nini oyo ako expliquer biso po a expliquer biso kombo oyo eza nini po ebisi biso ke batu kombo ezali na des points Jésus-Christ physique pe Jésus-Christ Jésus-Christ visible pe Jésus-Christ invisible. Bonsoir prophète. Bonsoir maman Madoto. Namoni mateya ya lelo ezalaki vraiment makasi, mutu nyonso na sala ezalaki vraiment na mwa kokamwa po batu bayebika ke Jésus-Christ azanika mwana Nzambe. Mais batu bayebi te pona ba définir kombo wana nini esa na ba vie na biso. Yango oloyebisi biso makambo moko eza mwa vraiment capital makasi soki mutu asaleli yango amona loboko na Nzambe olobi ke mission ya kombo wana ezali ezosangana na kombo na biso. Donc yango eza ensemble. Siko mekana ko expliquer peuple de ndenge ni ekokoza ensemble po batu nyonso bayebi kaka Jésus-Christ. Et koti suna kombo na biso ya mission o to ekosana na mokili ndenge ni. Kombo ya yo ekoti suna kombo ya Yesu mission ni eza na kati wana. Bon, Nzambe azwa lokumu. Na matea ona teile nazo te mikolo yo. Na zongi na ba message oyo Nzambe parce que ngai nazui 7 fois visitation angélique. Nazui ba condition ndenge na ndenge oyo nga nazui.
17 fois. Visitation wana. Visitation na zwaki ndezo salake na expliquer kombo ya Yesu na dimension oyoyo. Kombo ya Yesu eza kombo oyo ezomema solution na vie ya mutu. Mais ma solution de nini? Yesu Christo sur la croix akufaki pona ngai na yo. Liwa Yesu Christo ezali bénéfice pona biso ba oyoyo to yamba. Écoute, makamusuna lobite makamusuna bombi na loba dimanche soya eza na deuxième ligne pena makamusuna bombi na loba dimanche soya. Kombo ya Yesu Christo mutu azo confesser Yesu comme Seigneur et Sauveur na Romains 9:10 Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Et confesser Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce que li kaka wana te, il faut confesser péché oyo ezali caché na vie na yo. Après qu'on confesse, on a la réparation ya péché wana. Wana na matie na lobi yango te, mais na lobi yango na question. Bana olobango dimanche zoya. Lelo église eza na chaos. Parce que bato bazo comprendre Jésus-Christ, c'est le faux enseignement. Ngana sa contre bato théologie te, mais bato théologie na vocation divine bango basate. Wana vraiment muto convaincre ngati basate. Expérience oyoyo ngana salina Yesu. O ngana moni ba apparition ba ange ba bima pour ko pesa ba message na zo loba. Ngana kuya na mai ngena ko découvrir monde ya mai eza mutu atiaki ngate ngai moko na dini première fois na bimi na dini deuxième fois na bimi troisième fois na dini na rumelaki na kana sa mai na rolo na salaka ta ba 30 une heure du temps na sa mai mauki ba bato ndolela ndena ko mona réalité za na samai mondo za na samai mitukisa kuna ba immeuble mondi mobimba bato ndena ndenge eleki mondo tous eleki même poto bande ba kufela o bande bazo kufela kuna ngana mone na vivre na moni samai monde samai na mona pe lié di repos o nzamba memangai anja memangala kisanga yango kitoko eza na monde ya nzambe na poto eza États-Unis telemate o pe na mona na se mai États-Unis telemate ba immeuble biloko na mona ko telemate France telemate Suisse telemate mboka moto telemana yango nous avons une expérience on a sali na nzambe yo na mona kate ndoki nini oyo wa lokangai tona no yo bimisanga na volonté ya nzambe na bima na tika yezo yo ona zoteya pona landa banzela mususu na monyango te kombo ya Yesu Kristo eroza mission na vie na on passe yemona nu Christ kombo na enanu eza kombo ya mission eza kinini ayaki ko bikisa mokili mobimba nde tozobika na kombo ya nani ya Yesu Kristo siko Yesu wana era bikisi mokili mobimba alobaki nini na Jean Pierre sacerdotal na Jean 17 alobi ni nzambe gloire yo pesa kingai ngabe na se nini na pesi bango yango nyonso ya Kriste nde Krista pesi biso ngai sikoyo na confesser Kriste
na confesser péché na confesser nyoso yanga mabe na bongisi na nzambe na bongisi be oyanga na mokilia automatiquement forme Jésus Christ position na ye mbamo na lati yango na bomoi nanga na lati yango mbala moko mbala mona comme na forme ya Christ ndenge ya zali ndenga pe na seni ndenga pe na za donc mission nangai mbala moko ekoti na mission Jésus Christ a échoué quitté bokana oshuwe ndeni Christ a qui pauvreté ngana osa pauvre ndeni kat na Christ condamnation c'est na osa condamné ndeni et ça te donc et ça mutu ayeba Christ ya vantite ote ya pa Yesu Kristo après son mbongo te nga Yesu alakisanga mbongo te balakisanga spiritualité ya solo nga Yesu na yebi crainte ko banga Yesu ko tambwa na yeba tambwa na Yesu na crainte Yesu visible na Yesu invisible Yesu invisible parce que yenda za modèle kati na ngai yenda za forme nga na zo mema de yende mda kotaye mission na nga na mokilo yenda kopesa kombo na ngai prophète bienvenue eza n'aime pas parce eza kat na kombo na Christ et na koloba au nom de Jésus na koloba te au nom bienvenue au nom de Jésus Christ o asa kat na bima le c'est le roba tu vas comprendre christianisme au contraire nous sommes la sorcellerie zo sarana batu ils ont combattu batu to ba de sorcellerie bana nguye mukie na pesa isabe na matia so i papa na azali moto makasi ya quartier mumba est-ce que bandi ya quartier osimba yo ka osimbo te même tambo mo bébé moto nanga ko mekate so meki na oyo to osila to limwa ba osimbo parce ba yebi papa na yo ndali pomba e ba pomba so papa nanga Christ ndi yende pomba e ba pomba nana osakanela ngai amoni ete donc nzamba za lokubo donc kombo a Christ est déjà la mission na vie ya mutu azali na bazo confesser on a meilleure compréhension bazo confesser na foi moko ferme bazo confesser yango ayebi réalité secret oza na kombo wana donc yenda kobika ba promesse oyo ya ba faux chrétien oza pour ba vrai chrétien ko la pambola merci au vrai chrétien. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. É sempre no nome de Jesus Cristo. O profeta nos ensinou que o nome tem que estar colado com uma missão. Conforme o profeta deu vários exemplos do nome de Jesus Cristo. E o profeta também perguntou à igreja se nós soubemos a verdadeira missão que está colado com nossos nomes. Como é que devemos saber a nossa missão ou a missão que encontra-se dentro dos nossos nomes, profeta? Eu vou dar um exemplo fácil que aconteceu na libertação, na nossa irmã Vitória. Vou pegar o exemplo dele. O nome dele, no mundo espiritual, ele é grande. Ele é grande no mundo espiritual. Mas aqui nesse mundo, o diabo diz que não tem problema. Você acabou de estudar, você licenciatura, obrigado, você vai trabalhar pela nossa conta. Você vai trabalhar pelo nosso benefício. O diabo tentou de bloquear a vida dele. Não consegui no tempo da escola. Quando estava doente, não consegui. Agora Deus diz que agora você vai trabalhar pelo nosso benefício. Ele calhou na oração do que? Da aceleração. Em nome de Jesus Cristo. Só aquele nome de Jesus Cristo olhou o nome dele. Agora. E hoje, na oração de hoje, não falou que fogo queima, retorno. Hoje, o nome do Cristo na nossa vida. Nossa oração hoje foi só o nome do Cristo. Eu declaro em nome do Cristo. Esse nome vai virar toda a sua vida. Aceleração. Muda essa física. Bloqueou
apenas direito dele é apenas que Deus para colocar frente, vai empurrar pé na esquerda, é onde vai contar com a pessoa que segurou o sucesso dele, casamento dele, tudo de melhor na vida dele. Agora Deus fiz que o diabo está usando aqui a pena esquerda. Essa pena esquerda é pena de quê? Da condenação, que está bloqueada, que em nome do Cristo não pode operar para cumprir missão na vida dele aqui na terra. Todo nome tem significação. Até meu nome tem significação. Todo nome tem significação. Por isso, cristão, ora para saber, mas esse significado do teu nome tem que entrar. Entra dentro do nome que? Do Cristo. Que o nome do Cristo vai levantar teu nome para viver sucesso, para viver a sua missão. Todo mundo aqui na terra tem missão dele. Nós todos, cada um tem missão dele, mas nossa missão não está dando certo porque cristão está a orar mais com cegueira, cristão está a orar com dúvida, cristão está a orar com murmúrio, cristão não está sério na presença de Deus. Por isso o diabo está a trabalhar, o diabo está a bloquear todo na nossa vida. Em nome do Cristo, use esse nome com compreensão. Entra no pensamento de Deus. Usa linguagem celestial. Usa linguagem de Deus na sua vida. Deus vai resolver tudo na sua vida. Tudo que a pessoa vai procurar não está longe dele, está na nossa mão. Por isso, nós só vemos que cada um segura aqui. Segura teu destino. Segura a sua missão. Que foi nossa oração hoje. Deus abençoa todo mundo. Está acompanhando esse programa em direto. Todo mundo vai acompanhar no nosso canal. Graça Divina TV, nós estamos brincando, estamos explicar a realidade sobre o nome do Cristo, sobre teu nome. Você tem uma missão para cumprir aqui na terra. Olha, deixa de confessar derrota, deixa de confessar aquela maldição, deixa de confessar aquela esterilidade, deixa de confessar aquela pobreza. Você não é pobre, porque Jesus Cristo não foi pobre. Como é você pobre? Que a minha vida depende do Cristo. Igreja, povo de Deus, irmão bem amado, usa o nome de Cristo com realidade. Usa o nome de Cristo com um conhecimento claro. Você vai viver a realidade, poder, virtude, tudo que escondeu naquele nome, que aquele nome não é nome de brincadeira. Quando você usa esse nome com seriedade, o mundo das trevas vai tremer na sua vida. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète Benvindu. Deuxième question, ezali na deuxième volet. La moni opesi explication na ndenge batu bakoki otambola na église. Donc explication opesi ezolakisa biso neti na apocalypse na temps ya suka. Nini oyo mutu akoki osala na kati na église? eloko liboso nalobaki nango nasplikaki bien Matthieu chapitre 16 verset 18 à 19, parce que batu batizaka chapitre wana mabeo ekindaka na sensi moko oyo nga nakangi na se likolo ekangami nakangi mbongo na nga yozokanga nanu ya yo ya nzoto mezali langage ya église ebandi promesse ya église ebandi na nzoto te po ayebisi Pierre kati na yo Pierre na kotonga église kati na yo même ces jours de mort eoza na pouvoir te kati na yo après na 19 ati wana me batu basotaka 18 bakemba na moko oyekangami na sa likolo ekangami moto
Et ça, mal interprété chapitre moko très puissant. Et bon, bah, révélation à Makasi. Et un message mot profond. Chapitre 1 est bombi. Donc, bah, tout, bah, so comprendre le message mabé. Et ça, boy. Église, il y a une norme où l'église est fonctionnelle. L'église est fonctionnelle. Il y a une norme spirituelle. Église nous surtout au banda. Église neve, yeba neve watu kaniwana. Na ebike même mama Suzanne est modératrice. Azaki une émotion na makambo yo o ayoki lelo. Na ebike azaki une émotion yemoko. Église au banda neve. Bato ba banda ka modération na modérateur to modératrice. Même ça mutu moko. Même ça basa mi balé. Et quand il y a bandi ko fungola prière ouverture kiti. Et ça na ange o ya yaka pona ko balisi ya batoyo ba bandi kilte. Donc ange on a yaka na quelque chose. On a comme bénédiction. Ndeko ya na yango. Aosala nini? Akozwa maloba ya modérateur to modératrice akozwa malo prière wana ouverture wana akozwa yango nde bakendaka nango likolo maloba wana akozwa maloba wana oyo yazo déclarer akoye pa bato bazani babandi prière abandi ko poser yango ba vie na bango andi ko poser yango andi kozwa bénédiction andi ko déposer en même temps enregistrer batu nyonso oyoyo babanda kit yo so oye na yo mais so yesko après 15 minutes ndeko yeba yango bieke oye no kaka culte mais spirituellement yo ça na yo ti oza puissant oza présent physiquement spirituellement oza puissant parce que na liste ange wana oya ko pesa na likolo kuna yo sate. Air adoration. Ange adoration pa koya. Akotala. Banani bazali ko adorer ba fani na kiti. Yeba yango beke ozelo côté. Banani bazali ko adorer, bazali ko adorer, mazo ko adorer ne. Ata ne boy. Mazo ko adorer na téléphone. Yeba ko ozelo côté. Kaka bato ba kozwa quelque chose et pas ange wana. Et pas nzambe. Bazali ko adorer na motema moko bazali ko adorer même ba yembi so yemba ba fanti o tikala ko monelo côté oza samba otanga yote ba otala habillement oyo mutolati jipa mukuse ba otanga yote pantalon o ba mes ba jaune wana ba kotanga yote oza sans ozali ko adorer pona bazali ko adorer pona nzambe te. Yo peut oza ko adorer motema na yo faut la connecter na trône ya nzambe mais soki olingi va bika format loboko na moment wana nazo pesa conseil adorer nzambe ya kufukama totolo na se omoni mpatsa makambo wana so ange adoration si être côté na louange ange ya louange pe akoya nana zali ko louer nzambe na bosolo est-ce ba yembi bazoko sala bazoko ko louer nzambe na vérité abana pa na bango so c'est pas le na bandimi donc kilti est une organisation ma casse spiritualité o ba chrétien ba zona fanti so ya silisi atali parti à louange et passer à goya et passer au fond la ouverture ya prier avant banda Mateya ange Mateya pe koya aozasko prier pasteur wana ndako connecter yango na bato basawana surtout bato yo o babandaki prier parce que mamusuna touchete sunzamba soa dimanche zoya ndena ko touchango dimanche zoya po ici na nte
Ateiti, je suis passé à l'Obaka. Au nom de Jésus-Christ, Okandimi Christ, Siko, le Christ agit dans bon moyen. Mbala moko automatiquement. Si on ndima qui a solo aller, nguya Yesu Kisoana, basenini, ba latisio mbala moko ko latonka awa. Isaka motema no sanini, endima déclaration ya monsoye na Nzambe. Ange monsoye nini, azima lo monsoye na sanini, alatisio mbala moko. Tito yaka kwa adore Nzambe, to osakanate. Ange ya offrande ye pasali ya tellement libosa otasko bato offrande yo ye ozana na 100 euros opesi Nzambe 2 euros 5 euros offrande wana ila considéré te ozana netato Angola bakwanza ale yo ye ozana 20 000 opesi Nzambe 500 kwanza do yazo teleka oboso pesa pawe ba bien oyo sanangu o apesi malamu ya yebi nana banani ba mirimira kaka anga na pesa kaka kanga na pesa na église oyo o apesa kana mirimi mbongo na yo eza maudit yo posa maudit et pas Nzambe otanga décorer nefte et pese liba pesa Nzambe ne sengo parce que tu as pesa wala zo pesa pasteur zo pesa Nzambe o pesa pasteur te o pesa Nzambe ange on est ange délivrance passe à la mais on a lobé monter na lobé on te passe na lobé ndam sna lobé dimanche soya ange délivrance passe à la azali ange bénédiction azali ange paix oyoyo ya clôture la prière yeba koya a clôturer prière yenda kozonga na moko na bato bandaki culte a kozonga na bango tina bandako na banga tiki bona bandako na banga basai nini azo kopesa Nzambe rapport donc on est dans notre première partie on a expliqué moi na ba nous on est dans notre première partie ko la pambola mutu nyonso ozo na message oyo na lobe ou du fardo pasteur te na lobe na ngote poese belé o pasteur nous sommes lobe na dimanche Jésus pasteur na lona no banyo so to zo biso ta ebela na lobi ndambu fardo pasteur na lobe na dimanche Jésus ya na mateya na lobe liango kola pambola yo merci. Obrigado profeta, bem-vindo Jimmy. Terminamos então o tempo da nossa emissão. Mais uma vez, obrigado, profeta, por tirar o tempo do profeta para fazer então aqui a nossa emissão. Obrigado também, Irmã Teresa. Deus abençoe a vossa vida. Esse trabalho não é fácil. Esse grande sacrifício. Esse grande sacrifício está dentro da obra de Deus. Muita gente vai pegar a obra de brincadeira, mas hoje a pessoa sentir explicação sobre o servo de Deus. Para servir Deus não é fácil. Nós todos somos servos, ninguém melhor. Mas consideração conta, humildade conta na obra de Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. O anjo também do emissão está aqui. O anjo da emissão também está aqui. Também está acompanhar nossa emissão, esse anjo. Esse anjo toma conta da sua vida, da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Obrigado também a todos que acompanham o nosso programa do princípio ao fim. Obrigado à nossa staff que fazem acontecer aqui a nossa emissão dentro do Ministério da Graça Divina. Obrigado aos irmãos que apoiam também esse ministério. A obra é grande, é para todos. Os servos é que são um pouco mais, a obra é grande. Ainda falta a explicação, profeta, bem-vindo, dos servos que começam a servir e depois desistem. Mas nós estamos aqui sempre a continuar na obra. Muito obrigado a todos vocês. Nos encontraremos no programa de quarta-feira às 15 horas até às 19 horas. Eu peço merci na profeta, bem-vindo na invitation na Yazangate. Merci na yo pe mama Mado Tumba. Na musala oyo na ebige musala o lelo
ndambo kana expliquer muke ezaki lelo kita na via bandeko nasi bo mona ki pe combat ya makasi ya solo mona ki bino ke lelo tension makasi mais na pesi nzambe merci vraiment naza vraiment na sengomi na o nzambe azosala na ebike nzambe wana aosala mingi na mamuno sa lobi na lobeli te mission ya Mosai passé et na zobe mission Mosai na zobe na exemple na ngamoko mission Mosali fardeau na ye na lobeli ka ndambu dimanche zoya na émission dimanche na loba ange pe ya émission azali to ye pas ko accompagner mission ndako zonga na bandeko ko batela bandeko misala na bango vina bango bandako na bango parce que mission na épée et de chaque ange ana musala na zo sala na musala ya nzambe so ye bagate apprendre ngo lelo kola pambola yo apambola babota na bina pambola bana yo apambola bandeko no yoza toujours mutu na libota na yo na kombo na Yesu Kristo oye quand même na silikole quand même na silikole fungwami na kombo na Yesu Kristo muta okwesa yo te yoza molongi na kombo na Yesu Kristo amen. Merci to succès to comme na fin ya émission na biso Kilt na biso ezaka chaque mercredi et vendredi de 15h à 19h. Siège na biso eza na Luanda na Angola. Toza na Golf 1 Roi 13 numéro 295/A. Wana eza numéro Mosali Nzambe soki obengi okozwa 24h/24 pour osola na ye problème nini oza yango spirituel oyo ezozanga solution na bomoi na yo nzamba za toujours nzamba solution ye apesaka toujours solution. Bien aimé bobo sanate na répéta yango chaque fois ata yo mutoza libanda bolandaka Kilt na biso ya mercredi pe vendredi yango ezaka résultat ya dimanche yango pesaka biso ba bénédiction ebele et fongolaka ba porte ebele tant tokomaka dimanche tant yo mutolandi Kilt na yo mercredi vendredi to comme na suka émission na biso to pesi merci na frère na biso Joël cameraman pe na sœur na biso Teresa to kutani mercredi na Kilt na biso à 15h soki Jésus Christ azongite ciao.